Olá, vamos começar nossa conversa de hoje falando de algo que, nossa, tá por toda parte, né? Aquela ideia de que encontrar o amor é tipo a peça final para a vida ficar completa, uma pressão danada, não acha? Com certeza. E para a gente pensar sobre isso, que tal buscar uma filosofia bem antiga? O estoicismo, lá do século III a.C. Sabe, pensadores como Sêneca, Marco Aurélio, o imperador filósofo, Epicteto também. Ah, os estoicos. Interessante. Eles tinham uma forma bem particular de ver as emoções, né? Não era negar, mas entender, controlar. Exatamente. Entender e não ser o governado por elas. E olha, sobre o amor especificamente, a visão deles é quase um choque para o nosso jeito de pensar hoje. Eles não achavam bom ficar perseguindo o amor como se fosse o objetivo número um da vida. Não perseguir o amor, como assim? Pois é, eles introduziram uma ideia-chave: o amor como uma indiferença preferida. Indiferença preferida? Explica melhor isso. O que significa na prática? Imagina assim, tem coisas que não são virtudes em si, tipo coragem, justiça. Essas são as coisas importantes mesmo. Mas tem outras coisas, externas, que a gente naturalmente prefere ter, como saúde, por exemplo. Claro, todo mundo prefere ter saúde. Exato. É bom ter, agrega valor, mas a virtude mesmo está em como a gente lida com a saúde ou com a doença, sabe? O amor, para eles, caía nessa categoria de indiferença preferida. É bom, é natural, a gente prefere que aconteça, mas não pode ser a base da nossa felicidade. A paz de verdade, ela vem de dentro, da nossa razão, da nossa virtude. Entendi. É algo bom de ter, mas não essencial para nossa paz interior. Então, se colocar um amor nesse pedestal, há um problema. Quais eram os perigos que eles viam nessa busca sem fim? Olha, o principal é a dependência externa. Quando o amor vira a meta principal, a gente meio que entrega a nossa felicidade, nossa autoestima para outra pessoa, né? Fica na mão do outro. Justamente. Aí, se você está sem alguém, vem aquela sensação de vazio, de fracasso. O estoicismo vai na contramão, valoriza a força que vem de dentro, a autossuficiência emocional. Eu imagino que isso leve a pessoa a se descuidar um pouco, né? Foca tanto em achar alguém que esquece de si mesma, dos projetos, dos amigos. Exatamente. Esse é outro ponto. A pessoa pode acabar negligenciando o próprio crescimento. E o pior, às vezes, na ânsia de não ficar só, acaba entrando em relacionamentos que não são legais, sabe? Ignora sinais, tolera coisas ruins. Aceita qualquer coisa por medo da solidão. Isso. Vira uma busca que nunca acaba, sempre pensando no próximo. E aí, a insatisfação é constante. O Sêneca tinha uma frase ótima sobre isso. Aquele que está em todos os lugares não está em lugar nenhum. Fica pulando, sem se aprofundar em nada. Faz todo sentido. Ok, entendemos os riscos, mas como viver sem essa busca, especialmente hoje em dia? Qual seria a alternativa estoica, assim, para o dia a dia? Bom, o epiteto ajuda muito aqui. Ele dizia para a gente focar no que a gente pode controlar. Que seriam nossas ações, nossas reações. Exato. Nossas respostas, nossos julgamentos. A gente não controla o que o outro sente, ou se o amor vai aparecer na nossa vida. Isso está fora do nosso controle. Ele até usava uma analogia tipo a vida é um banquete. Um banquete? É. Aceite o que te servem com moderação. Não tente segurar o prato que já está passando. E não fique ansioso pelo que ainda não chegou na mesa. Espere com calma, sabe? Aprecie o que está ali, agora. Interessante essa analogia. Mas essa ideia de focar só no controle interno, ver o amor como indiferente, não só um pouco frio, resignado demais para algo tão intenso como o amor? É uma ótima pergunta. E a resposta não é ser frio de jeito nenhum. A chave é amar sem aquele apego ansioso, sabe? O Sêneca falava disso. Quem ama com desejo está sempre angustiado. O problema não é sentir, é deixar o medo da perda ou a ânsia pelo que falta dominar a gente. Então não é não se importar, é não se desesperar? Exatamente. E aí entra o Marco Aurélio, que é fascinante. Ele fala pra gente aceitar as pessoas que o destino cruza no nosso caminho e amar essas pessoas com todo o teu coração. Ah, então tem intensidade aí. Tem. Muita. Quando o amor está presente, o compromisso é, para ser sincero, total. Mas sem aquela dependência desesperada, sem achar que você precisa daquilo para ser uma pessoa completa. Entende?
É viver o amor intensamente no presente, mas com resiliência para lidar com a mudança, com a perda, se ela vier. Ah, então é um equilíbrio bem delicado. Valorizar muito quando existe, mas sem que a nossa paz dependa só disso. A prioridade continua sendo a serenidade interna, a virtude. Perfeito. É isso. E os benefícios são grandes. Primeiro, você ganha resiliência emocional. Seu bem-estar não fica naquela montanha russa de estou num relacionamento versus não estou. Fica mais estável. Bem mais estável. E segundo, a autorrealização. O foco volta para dentro, para crescer, para se conhecer, para suas paixões. Isso te torna mais completo por si só. Como a gente começa a cultivar essa mentalidade? Talvez prestar atenção em como a gente busca validação nos outros. Seria um começo. Com certeza. Autoconsciência é o primeiro passo. Depois, cultivar o amor próprio, construir uma vida que seja boa e plena, independentemente de ter um parceiro ou não, valorizar momentos de solitude para pensar, sabe? Não vê como solidão ruim. Ter paciência também, imagino, deixar as coisas acontecerem mais naturalmente. Exatamente. Paciência, deixar que os relacionamentos surjam de forma orgânica, sem forçar a barra, e claro, se um relacionamento acontecer, levar esses princípios para dentro dele. Respeito mútuo, independência, não jogar no outro a responsabilidade pela sua felicidade. Então, resumindo bem, a visão estoica não é contra o amor, de jeito nenhum, é contra a obsessão por ele como se fosse a única salvação ou a única fonte de felicidade. É valorizá-lo, sim, como essa indiferença preferida, algo bom quando está ali, mas manter a nossa base firme na virtude, na paz que vem de dentro. Perfeito. A proposta é uma virada de chave, né? Em vez de focar em encontrar alguém, focar em ser alguém. Alguém virtuoso, sereno, autossuficiente. Fica então a reflexão, né? Como será que a nossa vida, nossos relacionamentos, nossa sensação de realização mudariam se a gente trocasse a meta de perseguir o amor pela meta de nos tornarmos pessoas mais plenas, mais virtuosas? Talvez um amor saudável até aparecesse como consequência disso e não como objetivo principal. Uma ideia para a gente pensar.